Capítulo 18. As contradições. Existem várias passagens do Novo Testamento em que os escritores fazem um grande esforço de aplicar certas passagens do Velho Testamento. Há várias citações de trechos encontrados nos Salmos, nos Profetas e na Lei Mosaica. O interessante é que nem mesmo assim existe uma coerência na Bíblia, nem em passagens que os escritores do Novo Testamento podiam confirmar a citação, conferindo nas cópias disponíveis do Velho Testamento. Nem estes relatos escapam das contradições. Veja, por exemplo, o caso de 1 Coríntios 10:8, onde o escritor bíblico cita um acontecimento registrado em Números 25:9. O relato de Números conta uma ocasião em que os israelitas começaram a adorar um deus cananeu, deixando o Deus bíblico muito irado. Na sua fúria ele mata 24.000 pessoas. O escritor de 1 Coríntios menciona este mesmo acontecimento. Entretanto, ele relata que o número de mortos foi 23.000. Afinal, o número dos mortos por Deus foi 23.000 ou 24.000? Como pôde o escritor de 1 Coríntios cometer um erro histórico tão infantil? Em Mateus 23:35, Jesus disse que Zacarias era filho de Baraquias. Mas em 2 Crônicas 24:2.20 e 22 diz explicitamente que Zacarias era filho de Joiada. Afinal, quem era realmente o pai de Zacarias? Outro exemplo se encontra em Marcos 2:23 e 28. Neste texto, Jesus é questionado pelos fariseus devido ao fato de que seus discípulos, ao atravessar um campo de trigo, arrancaram alguns grãos e os comeram no sábado. Jesus cita uma passagem do Velho Testamento em 1 Samuel 21:6, onde Davi e alguns de seus homens, fugindo da perseguição implacável do rei Saul, refugiam-se em Nobe. Ali o sumo sacerdote dá a eles os pães da 131 preposição, que eram sagrados e só deviam ser comidos pelo sacerdote. Jesus cita essa passagem com o intuito de mostrar aos fariseus que em momentos de crise extrema, como no caso de Davi e seus homens que estavam famintos, em plena fuga, num momento de dificuldade, pode-se abrir algumas exceções na lei. Por isso Jesus encerra seu raciocínio com a frase: o sábado foi feito para os homens, não os homens para o sábado. Realmente uma grande citação, destacando que o ser humano é mais importante do que um ritual religioso. Até aí tudo bem, mas o detalhe é que o escritor bíblico de Marcos, ao citar um acontecimento que já se encontrava na Bíblia, no livro de 1 Samuel, cita o nome do sumo sacerdote errado. Isso mesmo, no Evangelho de Marcos, Jesus chama-o de Abiatar, mas no livro de Samuel o sumo sacerdote chama-se Aimeleque. E não se trata de uma simples confusão de nomes e nem mesmo podemos dizer que o sumo sacerdote da época tinha dois nomes, pois na realidade Abiatar era filho de Aimeleque, fato conhecido pelos judeus da época. A linhagem sacerdotal era coisa séria para os judeus. Tinham-se registros de todos os sumos sacerdotes e o mais impressionante nesta história é que o relato de Samuel fazia parte dos livros sagrados dos judeus. O escritor de Marcos podia facilmente consultar o registro. Além disso, as histórias envolvendo o famoso rei Davi eram muito conhecidas entre os judeus. Portanto, como pôde o escritor de Marcos cometer esse grave erro histórico? Como explicar uma gafe histórica tão ridícula como esta? Existem relatos no Novo Testamento em que diferentes escritores contam o mesmo fato. O interessante é que em muitos destes relatos existem contradições impressionantes. Por exemplo, o escritor de Marcos diz que Jesus foi morto no primeiro dia dos pães não fermentados, quer dizer, depois do começo da Páscoa. Marcos 14:12. Já o escritor do livro de João afirma a 132 categoricamente que Jesus morreu na preparação para a Páscoa, quer dizer, antes do começo da Páscoa. João 19:14. O relato de Lucas sobre o nascimento de Jesus diz que após seu nascimento, José e Maria regressaram a Nazaré um mês depois de terem ido a Belém e depois a Jerusalém, cumprindo os ritos da purificação. Lucas 2:21-39. Porém o livro de Mateus diz que, após o nascimento de Jesus, José e Maria fugiram para o Egito e ali ficaram até a morte de Herodes. Mateus 2:1-23. No livro de Gálatas, o escritor, se identificando como o próprio apóstolo Paulo, diz que depois de sua conversão no caminho para Damasco, ele não foi a Jerusalém encontrar-se com aqueles que eram apóstolos antes dele. Primeiro foi para a Arábia, depois voltou para Damasco.
e só depois de 3 anos é que finalmente ele foi a Jerusalém. Gálatas 1:16-18. Entretanto, o livro de Atos dos Apóstolos diz claramente que a primeira coisa que Paulo fez ao deixar Damasco foi ir a Jerusalém, onde se encontrou com os apóstolos de Jesus. Atos 9:1-26. Em Mateus 8:5 diz que quando Jesus entrou em Cafarnaum, veio a ele um oficial do exército, suplicando que Jesus curasse o servo dele. Mas em Lucas 7:3 diz que este oficial do exército enviou anciãos dos judeus para lhe pedirem que curasse seu servo. Afinal, foi o oficial do exército que falou com Jesus, ou foram os anciãos dos judeus? No relato de Mateus 20:20-21 lemos que se aproximou de Jesus amando os filhos de Zebedeu, prestando-lhe homenagem e pedindo que seus filhos obtivessem a posição mais favorecida quando Jesus entrasse no seu reino. Já no relato de Marcos 10:2.35-37 lemos que Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus pedindo uma posição mais favorecida quando Jesus entrasse no seu reino. Qual relato está correto? Foi amando os filhos de Zebedeu ou foram os próprios filhos que interrogaram Jesus? 133 O livro de Lucas, ao descrever a transfiguração de Jesus, diz que este evento ocorreu 8 dias depois de Jesus ter prometido aos seus discípulos que alguns deles não provariam a morte, até que primeiro vissem Jesus na glória de seu reino. O que ocorreu na dita transfiguração, Lucas 9:27-28. Só que os relatos paralelos do mesmo evento dizem que a transfiguração ocorreu 6 dias depois das palavras de Jesus, Mateus 17:1, Marcos 9:2. Em Mateus 22:29-34 relata-se a cura de 2 cegos feita por Jesus quando estava saindo da cidade de Jericó. Porém, em Marcos 10:46-52 diz que na realidade era apenas um cego. O escritor inclusive revela seu nome, Bartimeu, filho de Timeu. Já em Lucas 18:2.35-43 fala que Jesus curou este cego chegando em Jericó. E agora? Eram 2 cegos ou apenas um? Jesus fez esta cura saindo ou chegando na cidade de Jericó. Em Mateus 27:49-50 diz claramente que um soldado pega uma lança e perfura Jesus enquanto ele ainda está vivo. Depois disso ele clama a Deus e morre. Porém, no relato paralelo de João 19:33-34 é dito que depois que os soldados confirmaram que Jesus estava morto, note bem, depois da morte de Jesus um soldado pega a lança e perfura Jesus. Afinal, Jesus foi perfurado enquanto estava vivo ou depois de morto? Marcos 15:38 diz que após Jesus dar seu último suspiro e morrer, a cortina do templo se rasga em 2. Portanto, o relato deixa bem claro que a cortina do templo se rasgou depois de Jesus morrer. Mas no relato paralelo de Lucas 23:45-46 a cortina do templo se rasga antes de Jesus morrer, enquanto ainda está vivo. A cortina do templo se rasgou antes ou depois de Jesus morrer? Qual relato está dizendo a verdade? Em Mateus 21:2.17-19 Jesus amaldiçoa uma figueira depois que ele sai do templo e ela seca imediatamente depois de amaldiçoada. Mas no relato de Marcos 11:2.14-15-20 Jesus 134 amaldiçoa a figueira antes de ter entrado no templo e ela seca um dia depois de Jesus tê-la amaldiçoado. Mateus 8:2-4 diz que Jesus cura um leproso. Na continuação do relato no versículo 14 Jesus entra na casa de Pedro e cura sua sogra. Portanto, segundo este relato Jesus curou o leproso antes de visitar a casa de Pedro e curar sua sogra. Entretanto, o relato de Marcos 1:29 diz claramente que Jesus visita a casa de Pedro primeiro, cura sua sogra e depois de sair ele cura o leproso conforme mostra os versículos 40-42. Assim, segundo o relato de Marcos Jesus curou o leproso depois de visitar a casa de Pedro. Mateus 21:2-7 nos fala que Jesus mandou 2 discípulos levarem uma jumenta e um jumentinho para ele. Já o relato de Marcos 11:2-7 diz que Jesus mandou os 2 discípulos levarem apenas um jumentinho e assim eles fizeram. Agora eu lhe pergunto, os 2 discípulos levaram uma jumenta e um jumentinho ou apenas um jumentinho? Será que o escritor do livro de Marcos tinha alguma coisa contra a coitada da jumenta a ponto de nem mesmo citá-la em seu relato?
Atos 9:7 relata que quando Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, teve uma visão e ficou cego. Durante esta visão os homens que iam com ele, segundo o relato, ouviram a voz que falava com Paulo, mas não viram ninguém. Entretanto, em Atos 22:9 diz claramente que neste mesmo acontecimento, os homens que estavam com Paulo não ouviram a voz daquele que falava com Paulo. E agora, na conversão de Paulo, os que estavam com ele ouviram vozes ou não ouviram? Outro relato confuso na Bíblia trata da morte de Judas. O relato de Mateus descreve o acontecimento desta forma. Então Judas, que o traiu, vendo que tinha sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei quando traí sangue justo. Eles disseram: que temos nós com isso? Isso é 135 contigo. De modo que ele lançou as moedas de prata dentro do templo e retirou-se, e, tendo saído, enforcou-se. Mas os principais sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito deitá-las no tesouro sagrado, porque são o preço de sangue. Depois de se consultarem entre si, compraram com elas o campo do oleiro, para enterrar os estranhos. Aquele campo veio por isso a ser chamado de campo de sangue, até o dia de hoje. Cumpriu-se assim aquilo que fora falado por intermédio de Jeremias, o profeta, que disse: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço do homem com que foi avaliado, daquele a quem alguns dos filhos de Israel puseram um preço, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que Jeová me tinha ordenado. Mateus 27:3-10. Fica claro que, segundo Mateus, Judas lança as moedas no templo e sai para se enforcar. Os sacerdotes de posse deste dinheiro resolvem comprar um campo com ele e chamá-lo de campo do oleiro. Depois o texto diz que o fato de Jesus ser traído por 30 moedas de prata cumpriu uma profecia de Jeremias. Entretanto, Jeremias nunca falou isso, nem algo semelhante a isso. Pois bem, agora veja o relato dos Atos dos Apóstolos. Homens, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predissera pela boca de Davi a respeito de Judas, que se tornou guia dos que prenderam a Jesus, porque tinha sido contado entre nós e obtivera uma parte neste ministério. Este mesmo homem comprou um campo com o salário da injustiça, e, jogando-se de cabeça para baixo, rebentou ruidosamente pelo meio e se derramaram todos os seus intestinos. Também todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles Aceldama, isto é, campo de sangue. Atos 1:2.16-19. Conforme pôde observar acima, o livro dos Atos dos Apóstolos traz uma versão totalmente diferente. Judas não lança 136 mais o dinheiro no templo. Pelo contrário, ele mesmo compra o tal terreno com as 30 moedas de prata e joga-se de cabeça neste local. Como consequência de sua queda, seus intestinos são expostos. Devido a esta tragédia, o campo recebe o nome de campo de sangue. Agora, para aumentar ainda mais a confusão, arqueólogos encontraram em 1970 no deserto egípcio de Elmina, um manuscrito encadernado em couro que foi copiado por volta do ano 300 d.C. Tal manuscrito circulou entre vendedores de antiguidades, até chegar à Europa e, depois, aos Estados Unidos, onde permaneceu no cofre de um banco de Long Island por 16 anos, até ser novamente comprado no ano 2000, pelo antiquário suíço Friedanus Berger-Tschakos. Preocupado com sua possível deterioração, o antiquário entregou o manuscrito à Fundação Suíça Mecenas Fondation Française Art em fevereiro de 2001. A fim de preservá-lo e traduzi-lo. Após a restauração do documento, o trabalho de análise e tradução foi confiado a uma equipe dirigida pelo professor Rodolphe Casser, aposentado pela Universidade de Genebra. O documento está mantido agora em um museu do Cairo. O evangelho já citado por Santo Irineu de Lyon, no século II, descreve uma outra versão completamente diferente. Ao contrário das versões de Mateus e dos Atos dos Apóstolos, o texto em questão indica que Judas era um iniciado que traiu Jesus a pedido dele próprio para a redenção da humanidade. Segundo esse evangelho, Judas teria sido perdoado por Jesus e orientado a se retirar para fazer exercícios espirituais no deserto. Agora você decide quem está falando a verdade. A própria Bíblia diz que para um relato ser considerado verdadeiro,
deve ser confirmado pela boca de 2 ou 3 137 testemunhas. Deuteronômio 19:15, Mateus 18:16, João 8:17, 2 Coríntios 13:1, 1 Timóteo 5:19, Hebreus 10:28. Obviamente tais testemunhos têm de ser coerentes, sem contradições ou divergências. Imagine você tentando investigar um acontecimento e interrogando as testemunhas. Suponha que cada uma conte uma versão diferente, uma contradizendo a outra. A que conclusão você chegaria? Com certeza a versão que corresponde à verdade é só uma, ou pior, todos podem estar mentindo. Muitos tentam justificar tais contradições dizendo que os relatos se complementam, quer dizer, um dá detalhes do que o outro não deu e assim juntando todos eles, passamos a ter um quadro mais nítido do que realmente aconteceu. Raciocínio interessante se os relatos realmente se complementassem, mas não é isso que observamos. Relatos para serem complementares não podem se contradizer. Uma coisa são relatos que se complementam e outra muito diferente são relatos que se contradizem. Por exemplo, suponhamos que um colega lhe relate um acontecimento. Ele lhe diz que viu um homem que desceu de uma moto às 9 horas da manhã, entrou numa joalheria e assaltou apenas com uma faca. Daí chega outro colega e relata outros detalhes que complementam o relato do primeiro. Ele diz que o homem era alto e gordo, usava uma jaqueta de couro, sua moto era vermelha e a faca que ele usava era bem grande. Como vimos, um relato não contradiz o outro, ele apenas complementou dando mais detalhes que talvez o outro por distração ou por não ser tão observador não percebeu. Agora veja o mesmo exemplo, só que agora os dois relatos não vão se complementar, vão se contradizer. Um colega lhe diz que viu um homem alto e gordo usando uma jaqueta de couro descer de uma moto vermelha às 9 da manhã, entrar numa joalheria e assaltar apenas com uma faca. Daí chega outro e relata que na realidade eram dois homens e eles eram magros e baixos. Os dois usavam blusas de lã e desceram de uma moto às 7 horas da noite. Entraram na joalheria e assaltaram com 2 rifles. Observamos que nesse segundo exemplo os relatos não foram complementares. Muito pelo contrário, eles foram contraditórios. Os relatos bíblicos apresentados aqui estão muito longe de serem complementares como afirmam certos religiosos. Na verdade, esta é mais uma tentativa deles de dar algum sentido à sua fé. Eles não estão dispostos a enxergar a realidade. Eles precisam defender a Bíblia a qualquer custo, mesmo que isso vá contra todas as evidências.